No ar, o CRC SP Notícias, o telejornal online do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo. Planejamento estratégico. Saiba a importância da contabilidade como ferramenta de gestão. No resumo do mês, você confere o segundo exame de suficiência de 2012 e também o lançamento do programa Gestão e Contabilidade. Em nossa entrevista especial, Edgar Cornacchione comenta os novos caminhos do ensino da contabilidade em um mercado cada vez mais exigente. Agora no CRC SP Notícias com Adriana de Castro. Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do seu telejornal. Abrir uma empresa no Brasil exige paciência por conta da burocracia. Vencida essa etapa, o desafio é se manter no mercado. Segundo o IBGE, quase metade dos empreendimentos não passa do terceiro ano de vida. Por isso, um bom plano de negócios faz toda a diferença na tomada de decisões e no ritmo de crescimento. Nesse processo, ganha destaque o profissional contábil que realiza o planejamento estratégico. É sobre este trabalho que vamos falar hoje em nossa reportagem especial. Ter um objetivo bem definido, traduzir isso em um plano estratégico e avaliar os impactos em termos de custo e receita. Elementos que devem ser o foco das empresas que buscam crescimento sustentado. E para garantir isso, você precisa de informação. Então, a informação é um aspecto fundamental, informação externa, que muitas vezes vem da análise da concorrência e da análise das tendências do teu mercado-alvo, mas também de informação interna, né, de quanto vai ter que custar produzir, como é que você vai se organizar, como é que isso se reflete, na realidade, nos números do seu negócio. A diretora de estratégia, Marianela Larcon, destaca que é necessário fazer uma leitura crítica das informações. Daí, a importância do setor contábil no momento de planejar. Sim, eles têm um papel fundamental de agir de uma forma ativa com os seus clientes e dizer, olha, tá, aqui os resultados, mas deixa te alertar para os pontos que eu acho, que eu considero que são de atenção. Ou no sentido positivo, olha, parabéns, suas vendas estão indo muito bem, você está conseguindo fazer uma excelente gestão, ou no sentido de realmente ajudar a pequena empresa a identificar potenciais riscos da própria operação. Quer seja, os seus custos estão mais elevados do que eu costumo ver nos meus outros clientes, nos meus outros concorrentes, e eu vejo esse problema mais na parte trabalhista, eu vejo muito mais esse problema na parte de produção efetivamente, ou você tem um problema de contabilidade de custos. Marianela explica que o contabilista se torna um conselheiro do empresário, informando os pontos que merecem mais atenção. Ou no sentido de realmente ajudar a pequena empresa a identificar potenciais riscos da própria operação. Quer seja, os seus custos estão mais elevados do que eu costumo ver nos meus outros clientes, nos meus outros concorrentes, e eu vejo esse problema mais na parte trabalhista, eu vejo muito mais esse problema na parte de produção efetivamente, você tem um problema de contabilidade de custos. As informações bem estruturadas garantem credibilidade frente às instituições financeiras, confiança que permite captação de recursos que geram investimentos. Fundamental para a expansão de qualquer atividade. E então o suporte que ele leva para, se seja para um investidor individual, se seja para uma financeira, o suporte numérico que ele leva é fundamental para diminuir o risco, a percepção de risco que esse terceiro vai ter sobre o empreendimento. A diretora estratégica conta ainda que muitos empresários se acostumam com os resultados de seus empreendimentos. Às vezes não tem a experiência, né, que muitas vezes o contador tem de ver outros empreendimentos. O que aqueles números estão falando. Então, o negócio pode estar indo bem, ele pode estar vendendo, pode até estar achando que porque está vendendo está indo muito bem, mas talvez está vendendo menos que a concorrência. Ou talvez está vendendo muito de um produto e pouco do outro. Então, são fontes de informação que muitas vezes ele não consegue identificar a partir de uma análise, né, muito bruta dos números. E aí é necessário se debruçar um pouco deles, entender também como eles foram formados, da onde eles vieram, e aí esse apoio é fundamental para conseguir ter todos esses insights, como eu chamo. No dia 12 de setembro, o CRC-SP recebeu a visita de um grupo de alunos da 5ª série de 22 escolas de Barueri.
Ao todo, 44 crianças eleitas como representantes por seus colegas de sala estiveram na sede do Conselho para assistir a uma aula de ética e cidadania. A visita faz parte do programa Autoridades Mirins, promovido pela Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri, junto com entidades dos setores público e privado. Já no dia 17, o CRC-SP lançou o programa Gestão e Contabilidade, que oferece cursos de MBA em Gestão de Negócios para contabilistas. O convênio é uma parceria firmada junto ao CFC, Fundação Brasileira de Contabilidade, Universidade Corporativa e Trevisan, Escola de Negócios. E no dia 23 de setembro aconteceu o segundo exame de suficiência de 2012, data importante para técnicos em contabilidade e bacharelandos em ciências contábeis de todo o país que participaram do processo de avaliação obrigatório para obter o registro profissional. E no mês de outubro acontecem as convenções regionais, que reúnem profissionais, empresários e estudantes da área contábil nas cidades de Jundiaí e Marília. O primeiro encontro será realizado nos dias 4 e 5 de outubro na Universidade Paulista de Jundiaí e nos dias 25 e 26 o evento acontece na Universidade de Marília. Para mais informações, acesse o nosso portal. Clique no tópico Eventos e depois na aba Organizados pelo CRC-SP. Agora vamos falar das comissões do CRC-SP. Este mês, o destaque vai para a que cuida do projeto Mulher Contabilista. De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade, a classe feminina já representa 32% dos profissionais da área. E para acompanhar esse crescimento, a nossa comissão propõe ações de aprimoramento técnico-cultural da mulher contabilista. Criada em 2004, ela oferece cursos e palestras, além de encontros que permitem a troca de experiências e a qualificação profissional. Agora a nossa entrevista especial. O convidado dessa edição é Edgar Cornacchione, professor livre docente e chefe do Departamento de Contabilidade e Atuária da FEA, a Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Dono de um currículo extenso e atuando no Conselho Editorial de Periódicos Nacionais e Internacionais, Cornacchione vai falar um pouco sobre a formação do profissional contábil na atualidade e os desafios frente a um mercado que exige dinamismo e inovação. Edgar, seja bem-vindo. Desde 2007, a contabilidade brasileira passa por um processo acelerado de harmonização aos padrões internacionais. Quais mudanças isso trouxe para o ensino da área contábil no Brasil? Essa pergunta realmente é uma pergunta interessante porque ela nos obriga a refletir um pouco sobre o que está acontecendo em termos de transformação na nossa área. Objetivamente, esse processo de harmonização ele aconteceu de uma forma bastante direta e imediata, podemos colocar assim, no nosso país. E alguns dos agentes eles não tiveram a oportunidade de se preparar com uma certa antecedência para os efeitos. Eu poderia citar dois nitidamente, justamente as companhias, né, que precisam reprogramar a forma de preparar os seus demonstrativos, seus relatórios, e as escolas e o sistema de credenciamento. Porque as escolas, as universidades, as faculdades, elas acabam tendo um papel importante na formação do profissional e o sistema de credenciamento envolve os conselhos profissionais. Então, na verdade, são duas dimensões que tiveram de reagir muito rapidamente a esse processo de integração a padrões internacionais. O mercado contábil tem demandado novas competências e habilidades. Eu pergunto, como se manter competitivo diante de tantas exigências? O profissional contábil do início do século passado e o profissional contábil do início desse século, para citar apenas um intervalo curto na história longa da nossa profissão, esses dois indivíduos eles têm uma diferença enorme do ponto de vista de atuação. E são vários os fenômenos sociais, políticos, tecnológicos, econômicos que levam a isso. Então vamos pensar que hoje, com a enorme carga tributária e o processo, e vamos dizer, o nível de eficácia tributária e eficiência tributária que temos no nosso país, o apoio da tecnologia permitiu que o profissional desenvolvesse as suas atividades com outro desenho. Então podemos dizer que ficou um pouco mais simplificado com o efeito da tecnologia, o recorte das atividades do profissional. Então, historicamente, a tecnologia representa um fenômeno importante e a economia também. Eu diria, só para completar essa resposta,
que uma dimensão que cada dia torna-se mais desejada e demandada dos profissionais de contabilidade é a dimensão de lidar com pessoas, que envolve desde idiomas, ou seja, a capacidade de funcionar em mais de um idioma, porque o Brasil está integrado internacionalmente, então o inglês nitidamente é uma condição necessária, e as capacidades interpessoais, capacidade de raciocínio crítico diante de situações com diversos grupos sociais, e problemas e fenômenos dentro do negócio, dentro das organizações. O exame de suficiência obrigatório desde junho de 2010 ainda não alcançou um número expressivo de aprovados. Isso já é levado em consideração pelos docentes? As escolas, elas passaram a entender que não basta ter uma formação curricular estática. É importante estar atento ao que o mercado tem demandado, ainda mais dentro do contexto que mencionamos na pergunta anterior a respeito da dinâmica da nossa profissão, principalmente considerando o futuro próximo. Então, as escolas sim estão revisando os currículos, é natural. A gente percebe, por exemplo, a preocupação do sistema CFC-CRC em relação à observação de demandas de mercado em regiões distintas. Há uma integração dos conselhos com o Ministério da Educação no processo de recredenciamento e no processo de autorização de funcionamento de novos programas. Então, a linha da formação, a linha das escolas, é uma linha que nitidamente tem mostrado preocupação com o exame de suficiência. Um ponto favorável para a formação é a possibilidade de fazer cursos pela internet. Aproveitando que o senhor coordena o e-learning da FIPECAF, poderia falar sobre a importância desse recurso e se a qualidade já é reconhecida pelo mercado? O Brasil e sua infraestrutura de formação profissional encostou muito próximo dos grandes centros, já mais desenvolvidos que a nossa nação, em termos de uso de e-learning. O caso específico, por exemplo, na FIPECAF, a nossa fundação, o e-learning tem um papel muito fundamental. Nós temos casos, tanto de cursos de curta duração, que são credenciados e recebem pontos de educação continuada do sistema CFC-CRC, muito bem avaliados, com um bom nível de consumo e atendendo a necessidade do mercado, e até mesmo casos envolvendo cursos in company, onde empresas que têm atividades em múltiplos países, tem uma empresa brasileira, por exemplo, com atividades em múltiplos países, em inglês, em espanhol, em português, e os programas, os cursos, eles acabam sendo robustos e permitem uma estratégia de desenvolvimento organizacional que sem isso não seria possível ser alcançada. Edgar, muito obrigada pela entrevista. Adriana, eu que agradeço mais uma vez, é sempre uma honra poder falar com os nossos colegas contadores e é muito gratificante receber o convite do Conselho. Muito obrigado. Termina aqui mais esta edição do seu telejornal. Continue ligado na TV CRC-SP e fique por dentro dos assuntos importantes para o setor contábil, também em nossos outros programas. Vejo vocês no mês que vem. Até lá! Acompanhe a programação da TV CRC-SP, que traz online tudo sobre o setor contábil.